Olá! Quero compartilhar algo assim sensacional que aconteceu comigo recentemente dentro de um atendimento. Eu atendi uma pessoa bastante simples, bastante humilde mesmo, né? E ali, a conversa que eu estava tendo com ela ali na toda a identificação da necessidade dela, ela desde de criança, ela sofreu muito com a situação de não conseguir ter as coisas que naturais, por exemplo, de uma criança. E ali ela deparou com um quadro muito desafiador, que é a questão fome, devido aos pais que bebiam muito, brigavam muito. E inclusive o pai dela foi assassinado devido a drogas, essas coisas assim. E onde eu quero chegar com isso, né? A simplicidade dessa pessoa me chamou muito a atenção. Porque naquele momento eu estava diante de uma pessoa de 30 e poucos anos de idade que precisava tanto de uma palavra, de uma ajuda, não precisa ser ajuda, né? Talvez uma contribuição, um entendimento. E graças a Deus eu pude levar para essa pessoa uma mensagem diferente do que ela via naquele momento para a vida dela. Recentemente a sua mãe faleceu de Covid e isso agravou mais a situação, porque como se fosse o porto seguro que ela tinha, né? A mãe, ela ajudou a mãe a se recuperar das bebidas, não conseguiu fazer isso com o pai. E ela trazia essa sensação assim de perca e de incapacidade. E ali trazer para ela que ela era uma criança, que ela deu o máximo daquilo que ela podia fazer naquele momento, comove. Porque não são situações isoladas. Tem muitas pessoas que estão aí caladas diante dessa situação, de situações idênticas. E eu, como profissional que eu me tornei na área de programação neurolinguística, eu aprendi muitas coisas da qual ali eu pude tranquilizar ela e também outras pessoas que me procuram hoje. Então eu me considero uma pessoa privilegiada diante dessas situações, porque cada pessoa que chega, ela sai melhor do que ela chegou ali, ela sai melhor. E isso tem um valor tão grande de mudança e transformação, que você vai encarando a vida de uma forma muito mais responsável. Não que eu tenha sido responsável. Talvez em algumas atitudes eu agi de uma forma irresponsável, achando que aquilo que eu estava fazendo era o melhor, mas naquele momento. E eu também busquei o entendimento dessas situações. E assim como ela, eu também tenho as minhas questões a serem resolvidas. Aliás, todos os dias eu tenho uma situação a ser resolvida. Mas eu quero essa mudança e transformação. Eu desejo essa mudança e transformação. Eu vou fazer essa mudança e transformação. E no caso dessa pessoa, ela nem sabia por onde começar. Quão doloroso é quando você não encontra apoio, ou o apoio que você encontra, ele é limitado diante daquilo que você um dia busca de alternativa, ou buscou naquele momento de alternativa, e nem sequer você tem um respaldo de alguma coisa que possa te mover para uma outra direção. E o encanto disso tudo é saber que existem possibilidades. Existe o poder da compreensão, do entendimento. Então o Criador, ele deixou tudo perfeito. Assim como a natureza, ela gira de uma forma muito perfeita. E eu gosto muito de usar o exemplo da natureza. Como um rio, ele segue o fluxo dele. Não importa se você vai lá e você tenta bloquear ele, que ele vai criar aquele outro caminho em algum momento e vai continuar a sua missão. Então tudo isso é o que? É o que nós vemos. Um processo onde nós podemos aprender, onde nós podemos buscar alternativas e aonde, acima de tudo, levamos alternativa para as pessoas e automaticamente recebemos como se fosse um prêmio de um conhecimento ainda maior, de uma experiência ainda vivida. E esses relatos
Eles estão inteiramente ligados a uma realidade da nossa sociedade. Quer você queira, quer você não queira, essas coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo no nosso dia a dia. Nós estamos hoje vivendo num mundo desafiador. Então, quando você procura uma mudança e uma transformação ou um aconselhamento, como foi o caso dessa pessoa, você acaba direcionando alguma coisa diferente daquilo que você tem em mente. Porque às vezes é tão natural você agir e, consequentemente, fazer as coisas na rotina do seu dia a dia, de acordo com o que você sempre faz, achando que aquilo é o melhor. E, de fato, é o melhor, porque aquilo é o que você tem no momento. Às vezes, nos sentimos cegos diante de algumas situações porque não vemos uma outra alternativa. Talvez, às vezes, né, ou às vezes mesmo quando eu coloco essa situação, é que nós seguimos exemplos repetidos sem ter uma justificativa ou entender a razão pela qual nós seguimos aquela situação. E às vezes não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Por isso que é importante você se permitir. E no caso dessa pessoa, ela se permitiu. E foi maravilhoso que depois eu recebi uma mensagem dela dizendo que ela teve coragem de buscar quem realmente ela é. E antes de acontecer o que aconteceu com a mãe dela, ela já tinha buscado isso de uma forma muito dura. Porque antes da mãe falecer, ela achava ou questionava a questão do não perdão existente entre ela e a mãe. E ela conseguiu, ela fez, resolveu essa questão antes da mãe partir. Então é muito interessante quando nós trazemos para nós um conhecimento e podemos usar isso para que as outras pessoas se beneficiem disso. E foi isso que aconteceu dentro daquilo que eu pude atender. E foi uma história sensacional de mudança e transformação. Então, por mais desafiador que tenha sido o seu passado, se for necessário entender ele, não tem como apagar. Mas se for necessário entender, busque ajuda, porque vai fazer uma diferença enorme na sua vida.